O cinema tá cada vez mais cheio de coisa, né? Tecnologias, traquitanas, ideias centradas no material e cada vez menos em história. O terceiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror, que é também o melhor dessa nova temporada, mostra como um pouco de vida é mais do que o suficiente para que a arte volte a brilhar em meio a tanta coisinha, a tanta tecnologia, a tanta gente sabendo como fazer aquilo tudo. Um pouco de vida é o suficiente para fazer aquilo ali voltar a ter cor, forma e ter essência. Acompanhamos uma atriz que aceita protagonizar a reinterpretação de um filme antigo, o Hotel Reverie. Ela fará isso usando o Redream, uma tecnologia imersiva que a coloca dentro da narrativa original. Lá ela substitui a personagem da época, na verdade o personagem da época, e contracena com a protagonista vivida nos anos 40 por Dorothy Chambers, uma atriz brilhante, mas cujo passado foi bem trágico. Dorothy morreu sozinha depois do sucesso lá do seu filme. O problema é que a experiência começa a escapar do controle da equipe de roteiro e da própria tecnologia também, e a personagem da história passa a reagir de maneira muito inesperada, bem como a personagem da nossa história também. Esse episódio é dirigido por Hao Wang, que estreia aqui em Black Mirror, mas vem da ótima série Corpus e vem também de Doctor Who. No elenco temos Awkwafina, a Issa Rae e a excelente Emma Corrin. Fiquem de olho em Emma Corrin, anote o que eu tô falando. E também temos a Harriet Walter. O roteiro é assinado por Charlie Brooker. Aqui na descrição tem link para outros vídeos, né, sobre Black Mirror. Tô cobrindo a temporada inteira, mas a série é inteira. E também peço a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo. Pode ser? Agora vamos lá às reflexões do episódio. A missão da Brandy era, em teoria, simples. Ela só precisava reencenar fielmente um clássico do cinema. E é aí que surge a primeira reflexão. Por que essa obsessão de refazer os filmes exatamente do mesmo jeito, né? Tudo, na verdade, precisa ser atualizado para o nosso tempo. Perceba, a personagem principal do filme original não podia viver plenamente uma vida específica naquela época, e isso, inclusive, a levou a tirar a própria vida. Quando histórias antigas voltam a ser contadas, é preciso refletir sobre o que deve ser atualizado. Não falo necessariamente de mudar personagens, mas de reconfigurar temáticas, debates e abordagens. Veja, o personagem principal foi modificado, a história em si não mudou tanto. O que mudou foi quando essa personagem, indiferente se foi homem ou mulher, isso não importa. Essa bobagemzinha que falam de agenda, isso não importa. No final, o que importa é que essa personagem conseguiu trazer a verdade daquele mundo, e a verdade daquele mundo passou justamente pela história real da atriz, sendo vivenciada a partir da sua personagem e engatilhada por essa personagem que veio de fora, trazendo questões modernas para aquilo tudo. Mostrando também que modernidade, na verdade, talvez seja só um holofote naquilo que já existia. Modernidade, nesse caso aqui, sexual, digamos assim, de gênero, de mundo, etc. É só uma luz, né, em cima de um amor que já existia, de um flerte, de um carinho, de um desejo que já existia. O episódio mostra que o essencial é deixar a história acontecer. Tudo gira em torno da história, não é sobre tecnologia, a arte não é sobre tecnologia, sobre técnica, sobre o ator, sobre a atriz, não é. Quando a narrativa ganha liberdade, ela surpreende até quem a escreve. É isso que representa a sala de roteiristas, cheia de recursos, cheia de ferramentas, tentando controlar o enredo e não conseguindo. No máximo, o papel do roteirista é domar o que a história em si propõe, é dar forma, é transformar aquilo ali em enredo, porque se a história é boa, ela vence qualquer coisa, ela vence o orçamento, ela vence o tempo, ela vence qualquer coisa, ela vence o preto e branco, que um monte de gente, eu não gosto de filme preto e branco. Então você não gosta de filme, porque você não gosta de história, porque a história não tem cor. Entenda isso sobre várias maneiras. A história, nesse caso, vence até a exigência implacável dos estúdios por relevância. Estamos falando de um estúdio tradicional ali, né, no episódio, que já não consegue fazer filmes como antes. É claro que a indústria precisa se atualizar tecnologicamente, eu não sou desses que, então zero tecnologia também, eu não sou Dogma 95 não. Mas o episódio mostra que mesmo com ferramentas novas, ainda é possível manter um pé na originalidade, desde que a trama seja livre para florescer, para nascer por si só, e não aprisionado pela tecnologia que fica marcando lá o tanto de amor ou de atração que sente uma personagem por outra, aquilo tudo.
Um dos aspectos mais fortes desse episódio é a obsessão da Brandy pela personagem principal do filme que ela vai atuar. Isso gera uma metalinguagem muito poderosa, porque a Brandy se conecta com a atriz, né, com a personagem, com a imagem, ela se apaixona, se deixa apaixonar também, é tomada por aquele afeto. Esse envolvimento espelha o da atriz original com o seu papel naquele filme, naquela época, e revela que, além da história, o que realmente importa também é o envolvimento humano dentro disso. O que faz a história florescer desse jeito que você está dizendo, PH? Humano, gente, ser vivo. Tu entendeu? É vida. Em meio a tanta tecnologia, é esse o desejo real, é o desejo humano, orgânico, que faz a arte acontecer. A arte é plenamente humana. Não existe criação sem presença, sem um ser humano inteiro ali, comprometido por inteiro com aquilo tudo. Não existe. O filme ficou melhor ainda porque tinha duas pessoas podendo ser livres em colocar suas vivências lá. Isso custou a vida da personagem, mas trouxe um alento para a carreira da Brandy, né? A atriz entendeu a atriz, esse é o ponto. Ela se conectou, transformou aquela história, deu a ela novas camadas, fugiu do clichê, rompeu com o esperado, criou um remake completamente original. Essa frase não faz sentido, né? Mas faz. Mesmo usando a base da versão antiga, ela fez um novo assunto florescer. Cara, esse episódio é maravilhoso, porque se a gente estava julgando que o remake ia ser só um refazer, um puro refazer, olha como aquele filme vai tomando forma a partir de novos desejos, novas obsessões, novos entendimentos daquela história, e vai surpreendendo, inclusive, a roteirista do filme original. A Clara, a personagem digital criada a partir da atuação original, não segue o roteiro com precisão. Ela improvisa, questiona, demonstra consciência. Mesmo sendo um algoritmo, carrega os traços emocionais deixados por Dorothy, suas angústias, suas intensidades, suas feridas, suas dores. Isso mostra que uma narrativa verdadeira resiste ao tempo, mesmo quando os envolvidos já não estão mais aqui. Olha que episódio lindo, cara. O filme resistiu ao tempo. Aquela história contada lá em 1900 e bolinha, preto e branco, como eu já disse que muita gente nega, bastava ela. Ela era mais do que o suficiente para resistir ao tempo. Oh, coisa linda. Filmes antigos, A Felicidade Não Se Compra, Tokyo Story, né? Era Uma Vez em Tóquio. Esses filmes me marcam até hoje. Eu vejo e revejo, quero ficar ali dentro deles. Eu sei falas dele, decoradas. E é legal ver os roteiristas aqui tentando corrigir Clara com os dados, com parâmetros, com comandos, mas nada funciona, porque o que move Clara não é uma programação, é o sentido. O roteiro original, escrito em outra época, guarda uma densidade que a inteligência artificial não conseguiu entender, e foi preciso colocar um ser humano lá dentro para entender aquilo perfeitamente e fazer aquilo ir para um outro lado, mas manter a essência. A gente precisa assistir os filmes velhos, cara. A gente precisa. Sem a gente assistindo esses filmes, eles morrem. E com eles morre tanta coisa, tanta história. Que episódio maravilhoso. Essa percepção nos leva a uma segunda reflexão do episódio. No mundo aí totalmente dominado por tecnologia, por controle, por cercadinhos, por vigilância, a saída pode estar cada vez mais no passado, né? Na simplicidade do ontem. No envolvimento profundo com algo que se sente de verdade. Com a vida em preto e branco. Uma vida em preto e branco que encontra cor dentro de um mundo saturado. Amar, se conectar, sentir, eu acho que ainda é possível. Mas a gente precisa olhar um pouquinho para como éramos antes. A cena em que Clara quebra a parede do cenário, digamos assim, né? Ultrapassa os limites do cenário, resume isso muito bem. A narrativa escapa das margens, ela retorna diferente quando faz isso. Ou seja, quando a narrativa ressoa para além do que está em tela, ressoa na gente. Quando a gente para pensar, quando a gente vai além dos limites do que a própria narrativa prometeu, sugeriu e impôs, ela retorna diferente. Ninguém mais tem controle sobre aquilo. Quando o controle é retomado, ela não anula a experiência que tivemos de ir além daquele controle. Permite que algo novo aconteça. Ou seja, a gente pode ver os filmes velhos e reincliná-los, colocá-los num novo prumo, reinterpretarmos, mas a gente precisa ver esse diabo
O episódio acerta demais ao posicionar a arte como uma força viva. A atuação não é só um papel, é um encontro, é um sacerdócio. Quando a atriz e a personagem dormem juntas, elas se reconhecem uma na outra. O texto vai nos convidar a pensar que algumas histórias são mais reais do que até a própria vida, mas elas são baseadas na vida, então elas não são vida. Quando Brandy não quer terminar o filme, ela não está fugindo do seu fim narrativo, ela está pedindo para continuar sentindo dentro daquela história, porque de algum modo o que nos mantém vivos é a arte. O que mantém a nossa personagem viva é aquela arte lá que ela está vivendo. Como deveria ser para todos nós que amamos ou que dizemos amar esse negócio chamado arte. Não é entretenimento. A arte é vida real, pô. É mais real até do que a própria vida. A arte precisa existir por si só. Precisa crescer, romper os limites impostos. A expansão que importa não é a do universo, é a do sentimento, é a da vivência, é a do atravessamento. É fazer com que aquilo nos atravesse e a gente nem entenda mais o que é arte, o que é vida, o que é... Para com esse negócio de universo expandido. Para, pelo amor de Deus. Todo filme, série, quadro, livro, música é um universo em expansão constante. Para com esse negócio de promover essa expansão artificial ou indústria cultural. Por favor, para. A jornada da Brandy, perceba como não é um dilema profissional, é pessoal. Como deveria ser toda forma de arte. O projeto deixa de ser comercial no momento em que ela se envolve de verdade. Ao se conectar com Clara, Brandy, ela começa a reconhecer a própria solidão, a mesma sensação de estar à margem, de nunca ser vista como protagonista. Ela, que se via como coadjuvante, mergulha num filme onde divide o centro com uma personagem vivida por uma atriz que décadas antes não pôde ser protagonista da sua própria vida, que teve que viver um romance socialmente aceito, mas nunca um romance de verdade. Clara, nesse sentido, espelha Brandy, Brandy espelha Clara. Nenhuma das duas vivia plenamente, por isso, ao final, não existe mais separação entre atriz e personagem. Por isso, elas estão ligadas, conectadas, por esse telefone imaginário, é verdade, mas conectadas. A arte aí nesse episódio funciona como catalisadora de afeto, de memória, de identificação. O filme, mesmo antigo, mesmo fictício, atravessa Brandy de um jeito que a vida real não conseguia atravessá-la, porque oferece a possibilidade de ser realmente tocada, como acontece aqui. Ela diz, ela me tocou, eu senti isso que aconteceu. E uma vez tocada, não há como voltar. Ninguém sai igual de uma história vivida por inteiro. Ninguém. Eu também não saio igual dos filmes com os quais eu me envolvo. Nunca. O episódio é esse chamado ao passado, aos filmes antigos, que não eram menos interessantes, menos intensos por ser preto e branco, por ter o áudio ruim. Porque não é sobre tecnologia, cinema nasce por conta de uma tecnologia, mas não vira arte por conta de uma tecnologia. Histórias verdadeiras continuam atravessando o tempo, mesmo com outros paletas, porque o que importa nunca é a cor da imagem, o que importa é a única cor que interessa, a da experiência. Tem ainda outro tema muito forte aqui, que é a questão do legado. Brandy saiu da simulação, mas nunca saiu daquela vivência. Ela escolheu ficar com quem a atravessou, mesmo que não compartilhassem a mesma origem, a mesma cor de pele, a mesma época, mostrando que dá para essas pessoas de cores diferentes se conectarem. Para de ser boboca e achar que porque o personagem A, B ou C é preto ou branco, você não vai conseguir se conectar com ele. Para. De novo, o que importa é a história. Ela é a única força necessária. Não acredito que buscamos o cinema ou as séries para fugir da realidade. Eu odeio essa percepção. Odeio. A gente busca as tecnologias sim para fugir da realidade. Mas o cinema e as séries eu acho que não. A gente procura uma realidade onde finalmente a gente possa nos reconhecer. A gente não tá fugindo, a gente tá se encontrando, pô. Foi isso que Brandy viveu. E é por isso que mesmo seguindo um trilho, mesmo repetindo marcos, o novo filme, ele foi mais real, mais puro. Ele foi o que Brandy tinha a oferecer. E o que ela tinha a oferecer era justamente o que Dorothy, no seu tempo, não pôde oferecer. Hotel Reverie é uma homenagem ao cinema, à sua estética, à sua memória, ao impacto duradouro que uma história pode ter. Mostra que, mesmo cercado de tecnologias, o que atravessa o tempo é sempre o que vem do roteiro, da atuação entregue. É o que vem da verdade. Certas narrativas, uma vez vividas, não podem ser desligadas.
não dá pra desligar o telefone quando você realmente está falando com quem ama. Se a arte é capaz de gerar consciência dentro de uma simulação, talvez ela seja o que há de mais humano em nós. E em meio a todas essas traquitanas, em meio a tanto artifício, a tanto algoritmo, a solução continua sendo a arte. Esses feeds infinitos, esses filmes com telões, com câmeras 3D, etc. A arte é tão poderosa que vence isso. E é por isso que mesmo em preto e branco, o amor entre Brandy e Clara teve cor. Teve mais do que cor, na verdade, porque cor sozinha não define nada. Ela só prepara o terreno para a ideia florescer. No fim, é isso que vale. A ideia, poder correr livremente. Esse episódio é um San Junipero para a arte. San Junipero está para o amor, como Hotel Heaven está para a arte em meio a tanta tecnologia, a tanta porcaria que nos cerca. A gente precisa reencontrar a verdadeira história que precisa ser contada. É isso.